gritou e tal, mas não tinha mais o poder, né? Não tinha Tanto, força. ficou só nisso. Aí quando eles começaram a ir pro lado da Geórgia, aí eles entraram na Crimeia. Aí a Rússia falou, não, aí não. Foi quando eles invadiram a Crimeia. Porque aquele, sabe que estrategicamente aquele pedacinho da Crimeia ali é estratégico. Eles invadiram, foi preventivo, porque ele falou, os caras estão avançando. Mas botar uma base de míssil aqui do meu lado não faz sentido, né? E aí, desde então, de 2004, que os Estados Unidos vem tentando cooptar a Ucrânia para entrar na OTAN. E desde então, já o Putin já falou, não, vocês não vão fazer. Vai botar o cara aqui no meu quintal, não. É. E falando para a Ucrânia ficar neutra. Você tem que ser neutra, né? Fica neutra, vai querer entrar na OTAN. Aí tinha um presidente, até esqueci o nome dele, cara. Depois eu lembro, se eu lembrar. Que era um presidente que ele era meio que imparcial. Ele não era nem pró-Ocidente, nem pró-Rússia. Como ele era imparcial, a Rússia deixou. Aí os Estados Unidos foi lá e derrubou o cara. Tem tradicional, né? Tem documentos já foram divulgados lá, se não me engano até pelo The Economist. Divulgou lá que os Estados Unidos, via soft power, conseguiu derrubar o cara. Aí quando derrubou o cara, botou o Zelensky. O Zelensky totalmente pró-Estados Unidos. Fantoche. Colocou o Zelensky e aí os Estados Unidos disse que ia colocar a Ucrânia, incentivou a Ucrânia a entrar na OTAN e os Estados Unidos ia pôr uma base de míssil na Ucrânia. Como fez na Turquia lá atrás, Como fez na Turquia lá atrás. Que quando fez na Turquia, você relembrando a história, fez na Turquia, a União Soviética ia botar a base de míssil onde? Em Cuba. Exatamente, é isso aí, para ficar um perto do outro. Não, você pôs aqui na Turquia, eu vou pôr em Cuba. Aí teve lá a crise dos mísseis de Cuba em 62, quase teve, acho que foi que a gente chegou mais próximo de uma guerra nuclear. Foi lá nos mísseis de Cuba. E aí, falou, aí preventivamente ele invadiu. Então foi um sinal geopolítico que até então o monopólio da guerra era dos Estados Unidos. Desde o pós-guerra, todas as guerras foi os Estados Unidos que começou. Todas as guerras que eles não esteve envolvido foi ele que incentivou. Então teve uma sinalização geopolítica de que você não tem mais o monopólio da guerra. Então eu acho assim, estou longe de ser fã do Putin, não sou, acho que ele é um ditador, assim, como eu falo, vamos analisar a vida como ela é, né? Até porque a gente está de fora, não sou nem americano nem russo, mas o que realmente acontece na história, né? Então, se os Estados Unidos não tivesse feito isso, a Rússia não ia invadir a Ucrânia. Já tinha ali meio que um acordo com o outro presidente que era antes do Zelensky. Cara, se você ficar imparcial, então beleza. Né? Você vai ver que essa história está se repetindo agora com o Taiwan. Olha só. Aí não fez. Aí o cara invadiu tal, aí o Ocidente todo tentando ajudar a Ucrânia, achando que ia ganhar da Rússia. Não tá ganhando, a Ucrânia tá perdendo a guerra. Cara, tá muito ruim mesmo. Né? Então... Tá feio, né? Já então pega que a Rússia também está atingindo zonas Por que eu falei para você que Taiwan é o ponto nevrálgico? O que está acontecendo em Taiwan é a mesma coisa que está acontecendo na Ucrânia. O que a China está falando para Taiwan? Cara, você ficar independente, eles já são parceiros comerciais, já faz tudo. Você ficar independente... Não tem nenhum problema. Não tem problema nenhum. Toda vez que a China vai lá, faz esse militar e engrossa a voz, quando Taiwan começa a falar que quer ficar independente. Só que ela só fala que quer ficar independente por influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a Pelosi foi lá, aí os caras, vamos ficar... E eles ficam via soft power ali, fazendo com que o partido que é a favor da independência de Taiwan sempre esteja no comando do governo. E a China está só falando, continua independente, para mim está tudo bem. Aí os Estados Unidos tem bases militares ali, aumentou a presença militar nas Filipinas, botou base de míssil nas Filipinas ali, agora recentemente aumentou a presença militar ali... É mais ou menos Cuba. Você acha que os Estados Unidos ia deixar a União Soviética botar os mísseis em Cuba? Você acha que algum país quiser ir lá para Cuba agora e botar uma base de mísseis, os Estados Unidos vai deixar? E por que ele acha que os outros países vão deixar de fazer isso? Aumentar a presença militar nas Filipinas ou até tomar Taiwan. Aí a China está fazendo exercício militar aqui em volta. Taiwan é colado na China. Taiwan é chinesa. É chinesa, Inclusive em documentos oficiais. Sim. No direito internacional, Taiwan está como província da China. No próprio FMI, se você entrar no site do FMI, está lá que Taiwan é uma província da China. No documento da ONU está lá que a China, sabe que Taiwan representava a China até 71, na década de 70, né? É uma história longa. Se tiver tempo aqui, a gente fala sobre ela também. Mas aí... A China está fazendo o exercício no Estreito de Taiwan, que é uma ilha, como Fernando de Noronha, Brasil aqui, né? Tá lá. É um pouco maior, Formosa. Então tá lá.
Aí os caras, não, a China está fazendo exercício militar. Os Estados Unidos não faz exercício militar do lado de Cuba. Faz no mundo inteiro. No mundo inteiro, no Pacífico inteiro. O cara não pode fazer, até porque Taiwan é da China, né? Exato, Se você olhar a história, o Japão tomou Taiwan durante a Segunda Guerra Mundial, até o partido lá, o Kuomintang, que era o Chiang Kai-shek, né, que era o partido lá nacionalista, e resgata isso aí, professor. E o Partido Comunista Chinês já estava prevendo ali a Guerra Civil, que depois terminou em 49 com a Revolução Chinesa, né, e a República Popular da China, mas era a República da China com o Kuomintang, com o Chiang Kai-shek. E se você olhar a história, os caras são... Porque o Império Japonês já estava invadindo ali pela Manchúria, ali pelo norte da China. Chegou um ponto que esses caras... E ele era ligado ao fascismo, o Chiang Kai-shek. Ele até levou um general nazista para ajudar a combater o Partido Comunista Chinês. Olha só. Se você lê bem a história, as pessoas não comentam. E ele preferiu combater, em algum momento, o Partido Comunista Chinês do que combater a invasão do Império Japonês. Olha só. Aí, quando ele começou a pegar mal e ficar meio ruim para ele, os outros generais, sem ser o Chiang Kai-shek, falaram, não, vamos fazer um acordo com o Partido Comunista Chinês para a gente combater o Império Japonês. Então, durante um tempo, eles fizeram isso, combateram o Império Japonês. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial e o Japão perdeu, aí eles voltaram a guerrear entre eles. O Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, o KMT. Atrocidades assim, né? Mas você sabe que cometeu atrocidades com o beneplácito do Chiang Kai-shek? Caramba. Permissivo? Eles abandonaram a cidade de Nanquim, o KMT. Uhum. Eles eram um poder militar. Eles, prevendo que eles não teriam como combater o Império Japonês, eles abandonaram Nanquim. Eles saíram. Para não perder soldados, poder militar, né? Eles saíram de Nanquim para se preservar, primeiro contra o Império Japonês e depois, eventualmente, para combater o Partido Comunista Chinês. E abandonaram a cidade. E aí o Império Japonês entrou e cometeu uma atrocidade. Isso aí é uma mancha muito feia na história do Japão, né? Nesse imperialismo. Aí, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu, e aí ele voltou à Guerra Civil, entre o KMT do Chiang Kai-shek e o Partido Comunista Chinês do Mao. Aí teve a Longa Marcha, né? Que é conhecida na história, e eles ganharam exatamente com as mesmas técnicas dos vietnamitas, com guerrilha, técnicas de guerrilha. Eles eram muito inferiores. Eles ganharam com técnicas de guerrilha porque o discurso de uma sociedade mais justa do Partido Comunista Chinês conseguiu angariar muito mais simpatia dos camponeses. Só que os camponeses não tinham treinamento militar, era tudo técnica de guerrilha, eles ensinavam técnica de guerrilha, e aí venceu o KMT. Para onde o Chiang Kai-shek fugiu? Para Taiwan. Ele fugiu para Taiwan. Tanto que, até um pouquinho antes de acabar, que Taiwan estava até então com o Japão, antes de acabar, né? Depois o Japão perdeu a guerra, saiu, o Chiang Kai-shek com os militares lá que perderam a guerra civil, fugiram para Taiwan. O Chiang Kai-shek, o Roosevelt e o Stalin já tinham concordado em dezembro de 1943 que Taiwan seria da China, ia ser devolvido para a China. Mas, obviamente, nessa época eles falaram, bom, a hora que a gente tirar o Japão de lá, Taiwan, obviamente, volta para a China, porque é da China. Né? Só que acabou a Guerra Civil, ele fugiu para lá. Fugiu para lá, o Partido Comunista Chinês, a República Popular da China, deixa os caras lá, são chineses também, que todo mundo era chinês. O cara fugiu. Aí ele ficou lá em Taiwan e até hoje. Só que aí, com o início da Guerra Fria, os Estados Unidos, por influência da ONU, falou, não, vamos considerar que a China é Taiwan, não a China continental. Então, até a década de 70, eles consideravam que a China era Taiwan, não a China continental. Depois de 71, teve uma resolução na ONU, falou, não, a China é a China continental e Taiwan faz parte da China. Isso sempre foi admitido. E aí Taiwan passou a ser tratado como uma província da China. Tanto que todo documento oficial da ONU, do próprio FMI, que é controlado do Banco Mundial, tá lá, tá Taiwan, província da China. Então sempre foi chinês. Só que, para não criar essa briga, tinha um governo independente e tal. A China tem os territórios especiais. Taiwan é uma, Goa, outras também tem, né? É mesmo que eu falar que Hong Kong Tibete não é da China, né? Agora é porque a Inglaterra devolveu. Não, sempre foi da China. Sempre foi, mas exato, ficou um tempo ali. Só tem o HSBC lá como moeda, né? Uma coisa bem curiosa. O Império Britânico tomou foi na Guerra do Ópio. Mas Hong Kong era China. Assim como Taiwan é China. Eu até brinco assim. Eu até ia dar o exemplo que é mais fácil para o pessoal entender. A mesma coisa, digamos, teve um negócio aqui no Brasil.
um exemplo, vai chover comentário aí dos... Não, manda ver. Manda ver Imagina que teve esse negócio, aí os caras tentaram dar o golpe lá em 8 de janeiro, aqui no Brasil. Imagina que o Bolsonaro não fosse covarde, não tivesse fugido para Miami. Tivesse ficado aqui, liderado os caras. Aí não deu certo. Balneário Camboriú. Aí não deu certo, eles, vamos fugir. Fugiram, todo mundo fugiu para Fernando Noronha. Foi lá o Bolsonaro, o general Heleno. Pazuello, o Braga Neto. Foi lá os militares que eram a favor do golpe, fugiram todos lá para Fernando Noronha. Imagina que o governo não era o Biden, que o Biden não apoiou. Imagina que fosse o Trump. Aí a partir de então o Trump não... Agora a gente vai apoiar Fernando Noronha. Fernando Noronha agora vai ser independente. Aí os caras lá declarassem que... Ilha Bela, imagina. Aí os caras em Fernando Noronha falaram assim, não, o Bolsonaro, Brasil agora é Fernando Noronha. E põe os porta-aviões em volta para ajudar. Aí os Estados Unidos apoiando, tá, não, Brasil é Fernando Noronha. Aí usasse influência. É a mesma coisa que aconteceu com o Taiwan. Aí daqui uns anos a gente estaria discutindo se Fernando Noronha é o Brasil ou não é.